que é uma das mais estudadas de terapias energéticas. Hoje tem mais de 2 milhões de artigos científicos que citam AFT em artigo científico. Mais de 2 milhões, tá? Se você colocar lá no Google Acadêmico, Emotional Freedom Technique, vai aparecer um monte de artigo. Gente, nós temos aqui o corpo físico e nós temos mais 4 níveis de consciência, níveis energéticos. Aqui é o corpo vital, aqui é o mental, aqui é o supramental e aqui é o corpo espiritual, ok? O que é que acontece? Nesse corpo vital existem o que se chamam chakras. Então nós temos aqui, gente, vários chakras, mas nós representamos 7 chakras, né, mais ou menos, nós temos aqui 7 chakras. E esses chakras, eles fazem a conexão entre o corpo energético, o corpo vital e o corpo físico, tá? Então existe essa conexão. Inclusive os chakras, eles que coordenam e influenciam o sistema endócrino hormonal. Se o chakra do plexo solar está muito acelerado, vai produzir mais ácido clorídrico ali no teu estômago, atrapalha. Se o quinto chakra do laríngeo está desequilibrado, você provavelmente vai ter problemas na tireoide. Então, existe uma relação entre a rotação do chakra e o sistema endócrino hormonal. O que é que acontece? As memórias, foi que descobriu, o autor, o Gary Craig, descobriu que todo problema, ansiedade, traumas, a verdade, a ansiedade é consequência, mas todo trauma, emoção negativa, causa uma interrupção nesse fluxo energético. Então, existe uma interrupção no fluxo energético que alimenta o corpo físico, tá? A energia vital, ela flui primeiro aqui, ó, para o corpo vital para vir para o físico. Tanto que uma pessoa depressiva, às vezes, ela nem fez nada, mas ela está cansada, sem energia vital. O que é que a FT faz? Através de leves toques em alguns meridianos de acupuntura, e você dá alguns toques, leves toques de meridiano da acupuntura, você limpa, desbloqueia esses bloqueios energéticos. Você se conecta com o trauma, enquanto você fala no trauma, lembra da emoção, você tocando nos meridianos, você libera essa carga emocional. Aí tem umas pessoas que vão bocejar, tem outras que vão dar sono, outras vão arrotar, outras, enfim, tem algumas reações que ocorrem no corpo. O que é que vai acontecer? Quando o José, ele lembrar do problema, e esse problema você trabalhou a carga emocional dele, dissolveu, ele não vai sentir mais nada, ou seja, esse bloqueio emocional, bloqueio energético, foi o quê? Foi refeito. Qual é a consequência do corpo? Corpo mais saudável, imunidade mais alta. Tem até um trabalho científico que eu tenho aqui, gente, sobre imunidade. Acompanhado durante uma semana 12 pessoas que faziam 5 minutos de FT e 5 minutos de meditação. Em uma semana aumentaram a imunoglobulina, que é o marcador do sistema imunológico, aumentou em 120%. Então, quando eu organizo o meu corpo energético, e o que é que atrapalha o corpo energético? Memórias erradas, lembranças erradas, pensamentos negativos, sentimentos negativos. Eu restabeleço o fluxo de energia do meu corpo e eu tenho menos ansiedade, eu tenho mais disposição, mais alta performance. FT hoje, gente, é usada nos esportes, é usada em algumas profissões mesmo, executivos que utilizam, ela é usada em uma série de áreas, não só emocional. Por quê? O meu corpo físico, ele é influenciado pelo corpo vital e o corpo mental. Esses três corpos aqui, gente, ó, é onde está o ego, tá? O ego tá aqui, ó, nesses três corpos. O ego tá aprisionado aqui, ó. E esses dois corpos aqui, ó, aqui tá a centelha.
Cleiton, como é que o Pintinho conseguiu interferir no robozinho tão fácil? Porque ele não tem o quê? Ego. O problema é o ego. O ego que quer ser o bonzão, que nunca quer ter problema. O ego que quer. Cara, que lasca. Isso lasca a nossa vida. Então, bota o ego de lado, relaxa. Isso é um processo, gente, que quanto mais o ego forte for, mais demanda emocional a pessoa tem. Quando você vê uma pessoa que nunca consegue ser fraca, que, nossa, ela é a melhor de todas, essa pessoa tem muitos problemas emocionais que ela está se sobrepondo, escondendo com esse comportamento egóico, tá? Então, gente, a FT, ela é simples, apesar de ser um pouco complexa. Existem várias subtécnicas dela, mas basicamente a FT, ela lidar com esses pontos aqui, ó. Tá? São 14 pontos, só que nós vamos usar apenas esses 9 aqui, ó. A gente usa apenas daqui, né? Até aqui, ó. Até o 9. A gente vai usar. Opa, aqui, ó. Até embaixo da axila, tá? Então a gente vai usar esses pontos aqui, tá? Por que não usar os outros? Porque a gente vai fazer apenas o atalho, que é tão eficiente quanto, né, outras técnicas. A FT, gente, ela tem algo interessantíssimo, tá? Esse foi um outro trabalho científico que descobriram isso. Presta atenção. Quando você toca nos meridianos da acupuntura, nos pontos, você manda um sinal para essa amígdala aqui, ó. Existe uma amígdala chamada amígdala cerebolosa, ou amígdala cerebral, essa amígdala aqui, ó. E aí, o que que acontece? O que eles perceberam é que essa amígdala é a amígdala que gerencia a entrada de informações no hipocampo. O hipocampo é responsável pelo gerenciamento emocional. Quando você toca nos meridianos, você manda um sinal para a amígdala, cara, dizendo o seguinte: tá tudo bem, fica bem, relaxa. E automaticamente você dá um comando pro teu cérebro, pro subconsciente, para não ter mais medo sobre algo, para não ter mais sentimento de abandono, baixa autoestima. Você neutraliza aquela emoção mandando o comando para a amígdala, tocando nos meridianos. Que massa, né, gente? Que legal, né? Então, Cleito, como é que funciona a eliminação de uma crença com FT? Veja bem, aqui imagina o seguinte, que você tem uma crença. A crença é o tampo da mesa. Por exemplo, eu sou rejeitado com facilidade. Uma crença, ganhar dinheiro é difícil. Essa crença ela não pode ser trabalhada diretamente, porque essa crença ela é resultado de vários episódios, de várias memórias antigas, de várias lembranças antigas. Então eu não vou direto na crença, não funciona, cara. Eu tenho que ser o quê? Específico. Onde é que eu vou? Eu vou nos eventos que fortalecem a crença. E como é que eu encontro os eventos que fortalecem a crença? Usando a técnica do porquê. Exemplo, eu vou pegar uma pessoa que ela tem a crença seguinte: ganhar dinheiro é difícil. Eu pergunto, por quê? Cara, é porque eu tô há 10 anos aí e eu nunca consegui ganhar dinheiro. Por quê? Cara, meu pai, ele sempre trabalhou e nunca ganhou dinheiro. Por quê? Cara, é o seguinte, eu ganho dinheiro e eu perco facilmente. Então ele vai me dizendo o quê? Ele vai me dizendo vários eventos que ele vivenciou no passado que fortalecem a crença dele. E aí, o que é que eu faço com o FT? Eu vou lá e vou cortando, vou eliminando a carga emocional desses eventos isolados. E daqui a pouco a mesa ela desaba. E aquela crença passa a não mais fazer sentido para mim. Cara, é uma mudança cognitiva. É surreal, gente. Você vai experienciar daqui a pouco, a gente vai fazer umas dinâmicas aqui. Porque a FT, gente, ela tira a carga tóxica. Quando você olha para a realidade, você vê uma realidade diferente. Caramba, eu achava que eu não conseguia, mas agora eu consigo. Já trabalhei, gente, tive clientes lá no início, quando eu trabalhei com FT. Tive um caso de uma moça, e ela até gravou um depoimento para mim, por isso que eu vou falar isso aqui. Ela, gente, ela tava com pensamentos de tentativa de homicídio com relação a um tio. Olha só que grave. E ela estava com raiva muito grande porque ela tinha sido abusada. E quando nós trabalhamos com FT profundamente, ali foi 30 minutos só com FT,
Depois que eu coloquei o tio na frente dela, mentalmente, tá, gente? Ela olhou pra ele e falou assim: coitado, meu Deus, eu tenho pena dele. Da raiva absurda do ódio, veio pra empatia. O que é que mudou? Mudou a carga emocional associada àquele trauma. Consegue entender, gente? Então, aí fora tem pessoas, por exemplo, tá por um triz. Pessoas que estão prestes a matar alguém, é sério, gente. Prestes a explodir. Porque estão cheias de cargas emocionais e não sabem como dissolver. Aí é que tá a chave. Aí é que você vai acessar a criatividade, aí é que você vai acessar ideias milionárias. Aí é que você vai atrair novas possibilidades. Quando você começa a tirar esses vírus do teu campo e teu biocampo começa a elevar a vibração.